E aí, Satnam, como está? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Yoga da Alma. Eu sou Hari Karan, estou chegando aqui no meu santuário de gravação e hoje o tema é bem especial. Vamos falar sobre vícios. É um tema que me perguntam bastante e eu quero compartilhar algumas questões que eu tenho experiência, porque eu já trabalhei 4 anos em clínica de recuperação, além de também já conseguir me livrar de vários vícios através da prática de yoga e de toda a filosofia, o estilo de vida, né, como queira chamar, que o yoga proporciona. Então fica comigo nesse vídeo para a gente aprofundar um pouco mais nisso. Vamos de cabelão solto hoje. Vamos ver quantos pernilongos vão se instalar na minha testa dessa vez. Seja bem-vindo aqui ao Yoga da Alma. Se você não me conhece, eu sou Hari Karan, professor de Yoga. Há quase 10 anos eu ensino Kundalini Yoga e dentro desses anos todos, 4 anos eu me dediquei dentro de uma clínica de recuperação, compartilhando ensinamentos de yoga, né, e ajudando nesse processo, né, de reabilitação. E além disso, eu também já passei por vários processos viciosos, difíceis de sair, mas todos eles eu consegui sair através do yoga. Para a gente começar, vamos falar um pouco sobre o que é o vício. A gente tem um costume de falar que está viciado em um monte de coisa. Então, assim, vamos dar um exemplo prático. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou assistindo uma série chamada Ruptura. Eu estou adorando assistir porque me lembra a época de Lost. Quem assistiu Lost na sua época. E gosta, né, desse tipo de conteúdo de ficção científica, então eu adoro. E tô lá, tentando desvendar os mistérios, então é uma série que eu adoro. A gente tem o costume de dizer assim, eu tô viciado nessa série. Isso é só um modo de dizer, né, porque vamos supor que por algum motivo a série seja cancelada e pare de se exibir os episódios, no meio assim. Claro, vou ficar chateado, vou ficar triste, mas não vai ser o fim do mundo, né? A vida vai continuar, não é algo que vai me trazer uma sensação assim de desespero a ponto de dizer, nossa, eu preciso disso para viver. Não, é só algo que eu estou gostando muito, me envolvendo muito, mas se acabar, paciência. Isso não chega a ser um vício, isso é o hábito, né? Então de sentar toda semana ali e assistir a série. O hábito não necessariamente vai levar ao vício. Pode ser que ele leve. E o vício é sempre algo que nos debilita. O vício ele está relacionado a algo compulsivo, que a gente não tem controle mais. Então a gente pode interpretar o vício como uma grande sede pelo absoluto, pelo infinito. A gente quer se sentir completo e na maioria das vezes a gente vai buscar preencher esse vazio, né, que a gente não está sentindo a totalidade, então a gente vai buscar preencher esse vazio com algo externo, muitas vezes algum substituto raso que não vai preencher essa lacuna entre você, no caso que está identificado com sentimentos, e a tua alma. Eu falo muito aqui da alma, claro, yoga da alma, porque a alma é esse nosso verdadeiro ser, esse ser que já é completo por si só. E talvez você já tenha entendido isso, mas muitas vezes isso fica só na teoria, no conceito. E no conceito não é algo existencial. Então, a gente precisa sentir esse preenchimento como existência.
E quando a gente não consegue atingir isso, a gente tende a buscar algumas coisas para preencher isso. E nessa busca por algo, aí pode entrar algum hábito que pode se transformar num vício, aí complica tudo. Então o vício, ele leva a um sentimento em que você precisa fazer algo para que você se sinta preenchido, para que você sinta a vida. E isso, a médio e longo prazo, pode se tornar algo muito danoso, dependendo do que for isso que está preenchendo esse vazio. Então, você pode ficar viciado no sentido compulsivo de comer, ou sexo, ou algum tipo de psicotrópico, né, que é o que a maioria acaba usando, vai beber alguma coisa, vai fumar alguma coisa. Enfim, são vários os substitutos externos que não vão suprir essa percepção de que você já é completo. Aí você pode me perguntar, tá, Harry, beleza, eu entendo isso, mas como é que eu faço? Porque é isso, por isso que você vem nesse vídeo. O que eu tenho que fazer para curar um vício? E aí que essa é a questão interessante. E aqui eu vou sempre trazer essa visão do yoga, dessa experiência que eu tenho. Primeiro passo é você fazer um processo de transformação no teu corpo físico. Não tem jeito. Ah, Harry, mas eu sou viciado em redes sociais. É minha mente, eu sou viciado em pensar. Eu tenho um pensamento compulsivo. Então é um vício em pensamentos, né? Não deixa de ser. Mas você vai precisar agir no teu corpo físico. Por que eu digo isso? Porque todos os gatilhos que levam a esse processo compulsivo já estão, de uma certa forma, instalados no teu corpo físico, sabe? A grosso modo, não existe diferença entre corpo físico e corpo mental, sabe? No yoga, inclusive, a gente começa a compreender isso. Vou mais além. Não existe distinção entre corpo físico, corpo mental e corpo espiritual. Porque é isso que constitui o ser, o indivíduo. É a combinação e a harmonização disso, né, num estado de consciência que te mantém pleno sobre si mesmo. É o alinhamento desses três aspectos. E você agir no teu corpo físico é a área mais fácil, vamos colocar entre aspas assim, porque é a mais tangível, acho que assim fica melhor de falar. É a área mais tangível, porque você vai ver o resultado de transformação. É como você ir para a academia. Você vai com algum propósito na academia e depois de um tempo você vai ver o resultado do teu corpo físico, se você se dedicar àquilo, se você tiver uma boa orientação. Não é? Fica bem fácil de você identificar. Já num contexto psicológico, a nossa psique, ela já demanda um aprofundamento. Então isso seria já um segundo passo. E o outro aspecto importante de você começar a trabalhar no teu corpo físico é que aqui já está densificado. Isso acontece com a maioria das doenças. Então, a pessoa desenvolve um câncer, geralmente por uma somatização, né, de emoções que ela foi acumulando e não conseguiu trabalhar aquilo, e aquilo gera um câncer. Não necessariamente assim, mas muitas vezes é por isso. É um processo emocional contido e reprimido que desenvolve algo no físico. Mesmo que num primeiro momento você perceba que esse vício está num aspecto mental, psíquico ou emocional, isso vai sendo incorporado por um comportamento muscular ou químico. Não tem jeito. Tudo acaba no corpo físico, não é mesmo? Se teu corpo físico morrer, todo o teu campo emocional, mental e psíquico também vai morrer. Tudo isso vai embora. Então não tem uma separação. Então os primeiros ajustes você vai fazer nesse corpo físico porque a gente precisa regulamentar esse campo sensorial. Muitos vícios, eles são de natureza sensorial.
Então, quando a gente é pequeno, é muito, muito importante que a gente tenha o máximo de contato com a natureza, no sentido de pisar na terra, né? Fazer um acampamento de dias, assim, sabe? Dormir na natureza, subir em árvore, porque que isso vai sendo incorporado na química do nosso corpo. Essas várias substâncias que a gente vai entrando em contato quando pequeno, na terra, né, no mato. Então ali tem muita química benéfica. Não sei aí na tua cidade, mas aqui a gente acaba chamando assim de criar anticorpos. Então tem essa forma, né, de falar. E aqui, graças a Deus, eu moro numa cidade, mas tem um interior gigante. Eu sempre brinquei na terra, eu fazia pista para andar de bicicleta, então eu pegava enxada, ia lá e brincava e subia em árvore. Então eu, graças a Deus, tive muito desse contato. E por que isso é importante? Quando a gente cresce, principalmente quando a gente está naquela fase da adolescência e começa aquela ebulição hormonal, então ali vem muito dessa necessidade de sentir a vida. E se você não tem isso já incorporado, acho que essa é uma palavra que se encaixa bem, você vai sentir falta. E daí onde que você vai buscar? Em outros químicos. Você vai beber, vai fumar, você vai querer buscar essa sensação fora. E pode ver quem fuma, por exemplo, que tem o hábito, não é o hábito, né, o vício, né, de fumar. É um negócio que você põe na boca. Beber também, né, você toma a latinha, o copo na boca. Então é uma questão sensorial. Isso vem da lembrança materna. Porque quando você é bem pequenininho e se você teve essa bênção de receber nutrição no peito da mãe, aquilo dá muita segurança, né? Aquilo, né, você é nutrido, né, com leite materno, que já traz muito dessa composição química que ajuda, né, nessa reestruturação molecular. Então, se você teve falta disso, você vai querer tentar suprir essa sensação de que está faltando algo aqui. Tá entendendo? Então isso vale para outras coisas também, né? Visual, todos os sentidos. A gente está falando dos 5 sentidos. E então é nesse campo que a gente pode desenvolver algum vício porque está sentindo falta. Então dentro do yoga e também numa visão do Ayurveda, a gente precisa regular os 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter. O éter talvez fique muito abstrato para você, então não precisa se preocupar. Mas terra é fácil, é a tua sustentação. Eu estou sentado aqui na terra, os teus ossos, né? Então isso dentro do corpo físico você tem terra, esse elemento terra, que é o que dá firmamento. Você tem o elemento água, o teu corpo é 72% de água, né? O sangue, enfim, é líquido. E isso é muito importante porque a água é um ótimo condutor energético, não é mesmo? Então a gente precisa desse condutor energético para conduzir o nosso fluxo prânico, que é nessa energia vital. E isso é muito bom porque quando a gente faz um processo de tratamento à base de mantras, por exemplo, que você vibra através da tua voz e isso regula o teu sistema glandular. Nesses 4 anos que eu trabalhei na clínica de recuperação, eu usava muito um instrumento chamado gongo. O gongo é muito eficiente nessa regulação do sistema glandular, porque quando você aciona o gongo, a batida do gongo, ela cria uma vibração muito harmônica. E isso ali fisicamente, presencialmente, você consegue regular muito da química ali, né, ou pelo menos da vibração, né, porque o teu sangue está vibrando num certo ritmo. Com a batida do gongo, faz com que a pessoa harmonize aquele ritmo glandular e relaxe, mesmo quem tem dificuldade de relaxar. Então tinha muita gente lá na clínica que vinha, mas eu não vou conseguir fazer prática de yoga, eu sou muito ansioso, toda aquela história. A mente muito agitada. Então eu fazia processos físicos com alguns exercícios de yoga específicos, com muita revitalização, né, energética,
elevando a vitalidade, e depois o relaxamento com o gongo. Aí a pessoa conseguia relaxar. Aí você pode até me perguntar, então, Hari, se eu quiser relaxar à noite e colocar aqui no Google ou no Spotify essas músicas que tem o gongo, ajuda, sabe? Mas o mais interessante seria se você buscasse alguém, um lugar para você ir e fazer esse processo, seja com o gongo ou com as tigelas de cristal, tigela tibetana, que também vão gerar uma frequência muito elevada que vai ajudar nessa organização física, glandular. Isso também a gente está falando do elemento fogo. Quando eu falo de vitalidade, a gente está trabalhando aqui em dois elementos. Do Kundalini Yoga a gente trabalha muito os dois elementos, que é o fogo e o ar, através de pranayamas, com respirações poderosas. Então, a respiração do fogo, que eu já ensinei algumas vezes, tem práticas aqui no YouTube, e eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um link secreto, só para você que está assistindo esse vídeo, eu vou deixar na descrição um link que eu não fica aberto aqui para o YouTube. Uma aula que eu dei que eu explico como fazer a respiração do fogo, e isso muda e transforma a tua vida. Principalmente você que é viciado em café. Se você tem vício por estimulantes, café, chocolate, você vai poder substituir isso, pode até usar de vez em quando, né? Mas não fica viciado, não fica com essa dependência do café ou do chocolate, se você desenvolver a respiração do fogo, porque ela vai trabalhar esses dois elementos de respiração, de trazer e renovar essa carga, né, de ar, de prana, né, de energia vital, porque você acende esse fogo, por isso respiração do fogo. Você vai trabalhar muito nessa região do plexo solar. Então você trabalha essa área digestiva, que é onde precisa de fogo, né? Quando você come e para o teu corpo dar conta, né, de transformar esse alimento, ele precisa de muito fogo. E quem tem baixa vitalidade, quem tem preguiça, quem tem tendência à procrastinação, e daí fica mais suscetível aos vícios, você, para não dizer que precisa, né, porque eu não estou te impondo isso, mas é uma ótima oportunidade para você, criatura, né, de sair dessa zona de dependência. Então, a respiração do fogo, ela é excelente. Então, vai ficar aqui essa dica de ouro, porque se você aprender a fazer respiração do fogo, você pode eliminar quase que 500 tipos de doença, segundo as escrituras do yoga. Então, eu falo por experiência própria. Eu, há quase 10 anos aí que eu faço respiração do fogo, eu fiquei doente poucas vezes. Né? Então, só em casos extremos, Covid, dengue, algumas coisas assim. Mas assim, essas doençazinhas que as pessoas pegam, gripezinha assim, do nada, você consegue eliminar totalmente. E isso ajuda no teu potencial, né, para você se sentir vivo e poder eliminar, né, qualquer outro tipo de vício. É importante que você aprenda a manifestar esse equilíbrio desses elementos no teu corpo físico, para você poder começar e ter essa base para desestruturar o vício que você está carregando. O segundo ponto é a sutilidade. Então você desenvolver sensibilidade vai ser muito importante para você captar os gatilhos que vão te levar, né, a executar aquilo que você está viciado. Só que se você não trabalhar o primeiro aspecto que eu falei, se você não trabalhar o teu corpo físico, então ir numa academia ou fazer as práticas de yoga, que é muito mais interessante, porque só ir para a academia você vai trabalhar o corpo físico, mas não vai estar trabalhando a psique. O yoga você trabalha corpo físico, corpo mental, corpo espiritual. Então você trabalha a trindade. É super importante você ter a trindade como os pilares, né, de restauração, para que você desenvolva um estado de consciência e não apenas você repetir ou fazer aquilo que as pessoas estão falando. Então, trabalha o teu corpo físico minimamente, restabelecendo a tua energia vital, para você conseguir entrar num aspecto sutil. Né? Esse aspecto sutil depende de uma vibração, uma frequência mais elevada, né? Você trabalhar os teus chakras superiores. Então, por isso que, da experiência que eu tenho,
O Kundalini Yoga, ele é muito poderoso para poder fazer tanto essa desintoxicação física, que é importante, por isso que eu, lá na clínica de recuperação, eu vi muito isso. Se a pessoa está com um estado muito avançado de dependência de alguma coisa química, ou ela vai precisar de um período de medicamentos, tomando medicamentos para poder desintoxicar daquela química específica, só que geralmente esses medicamentos eles vão ser bem agressivos para o teu corpo físico, e depois de você se desintoxicar com medicamentos, depois você vai precisar reestabelecer a tua energia vital, você vai ficar acabado. E então é um processo doloroso, assim, né, bem sofrido, mas isso para quem já está num grau avançado. Se você já começa a notar que você precisa parar com certas questões, então o yoga ele vai servir também como um processo de prevenção, para que você não chegue nesse ponto de precisar de doses cavalares de remédio e se internar e ter que parar de trabalhar para fazer isso. Então é um tormento na tua vida, né? Mas se for necessário, tudo bem. Também às vezes é uma opção. Eu acho mais interessante você começar a perceber e começar a criar uma rotina ou hábito. A gente pode falar, criar o hábito da prática do yoga. Cria como um ritual, assim como eu faço. Todos os dias eu tenho um ritual de sentar ali e fazer minha prática de yoga. Mesmo que eu esteja muito bem. Por quê? Quanto melhor eu tiver, mais eu quero estabelecer esse estado, né, de saúde, de harmonização, de plenitude. Tá entendendo? Então você estabelece isso para que você se sinta forte para encarar, né, algumas questões que já estão vindo ali, que você começa a perceber. Senão vai ficar muito difícil de você encarar. Porque, assim, não é uma pílula mágica que vai fazer você sair do vício, assim, não é um estalo de dedo. A gente está falando que o vício ele é estabelecido por um processo de compulsão médio e longo prazo. Então, geralmente são anos que você está fazendo algo e agora você se tocou que está com esse vício. Porque muitas vezes a gente nem se toca. Passa anos, e daí que você vai, puxa, mas realmente eu estou viciado nisso, porque eu não consigo parar. Porque a gente tem essa ideia, às vezes, não, eu paro a qualquer momento. Então você vai parar por uma semana, ok, mas daí quando vê não consegue ficar um mês sem. Então você está muito dependente. Então é preciso que você tenha essa consciência de que eu paro e volto a usar ou fazer algo quando for oportuno e não quando eu tenho uma necessidade gigante, né? E você tem que ter autocontrole. Se não tiver autocontrole, quem vai fazer isso por você? Ninguém. Então quanto maior esse autocontrole, e eu não gosto muito dessa palavra controle, é algo que parece que vem muito da mente, assim. Então eu prefiro a palavra domínio, que o domínio seria assim você estabelecer algo de forma natural. Então vamos dar um exemplo. Nunca andei de bicicleta, então eu preciso aprender. Então no começo eu não tenho o domínio, eu não tenho o controle. Mas se você ficar assim só, eu vou controlar essa bicicleta, eu vou controlar só mentalmente, você nunca vai controlar. Você precisa executar. Então você vai lá e começa a andar até que começa de rodinha, sei lá, ou alguém te ajudando, até que daqui a pouco você começa dentro desse movimento, que você tem que estar em movimento para conseguir se equilibrar. Você não consegue ficar em equilíbrio parado, você tem que estar em movimento. Então você cria esse domínio, sempre em movimento. No yoga é a mesma coisa. Então qual que é o movimento? Seria o exercício, a prática, a técnica, que no caso do Kundalini Yoga são crias, são sequências que mestres planejaram, né? Não é um exercício qualquer que você faz assim. Por isso que eu não sou muito a favor de você fazer hacks, né, que o pessoal chama assim, eu vou pegar um vídeo que eu vi da internet, eu vi um exercício de yoga maravilhoso, vou fazer esse exercício. Mas assim, só porque você viu, porque você gostou, eu acho mais interessante você entender para que serve aquele exercício e se aquilo condiz com a área de consciência que você está ajustando, né? Então, no caso aqui, qual
exercício seria mais adequado para você eliminar um vício? Mas aí para esse nível de detalhe, a gente já entra no terceiro ponto, que daí seria um atendimento, né, uma consulta individual, que é o que eu faço, né, em poucas vezes, são poucas pessoas que eu atendo assim, para fazer uma análise das áreas de consciência que estão em desequilíbrio. A gente faz isso usando numerologia tântrica, que é um procedimento milenar, que é assim super eficaz, né, super eficiente para analisar qual área que está em desequilíbrio. E a partir de uma conversa ali, em 2 sessões, você já vai ter uma prática bem específica para ajustar, né, esse comportamento que está inadequado. Então daí esse é um caso que eu já acho que para quem já está praticando, já está entendendo e percebendo, sentindo que a prática de yoga traz transformação, mas daí que é algo bem específico para realmente não ter mais nenhum tipo de problema, de vício que leva ao sofrimento, né? Todo vício vai levar ao sofrimento. Então você quer aniquilar isso de vez. Então vamos pegar aqui um exemplo bem comum de vício, que é o cigarro. Que tem muita gente que não consegue parar de fumar, então tem esse vício, que é um problema porque além de toda a complicação a longo prazo, quando você fuma um cigarro ou qualquer coisa que você vai ingerir fumaça para dentro de você, menos de 10 segundos você já vai ter ali uma substância que eu até anotei aqui, ó, norepinefrina. Não sei se é assim que se fala, mas essa substância, ela começa a pulsar através do teu cérebro. E essa substância, ela vai interromper a tua respiração. Claro, não é interromper no sentido que você não consegue respirar e vai morrer. Mas isso reduz o teu potencial respiratório. Porque não tem jeito, você está prejudicando uma área que é muito usada na respiração, que é essa região pulmonar. Principalmente se você não tem uma consciência de respiração diafragmática ainda por cima. Isso é algo que eu vejo muito nas pessoas. Quando elas vão começar a praticar yoga, a maioria das pessoas não tem uma consciência de respiração diafragmática. Então elas respiram só com essa área de cima, que já reduz demais a capacidade de energia vital. Mas o cigarro ou a maconha ou qualquer coisa que você faça gerar fumaça aqui para dentro, você cria esse embotamento dentro do teu corpo. E conforme o tempo vai passando, esse embotamento, né, vai criando uma camada, né, de sujeira e, além disso, você vai reduzindo o teu poder prânico. Então, tua energia vital vai sendo diminuída. Então isso é muito grave. Nesse caso, talvez a respiração do fogo seja até um pouco avançada. Para quem fuma por muito tempo e já tem esse agravante, não vai conseguir fazer essa respiração do fogo de forma correta. Dá uma olhadinha no vídeo, mas eu recomendo trazer consciência para a respiração, deixar uma respiração longa, de 8 segundos, né? Então você pode contar 8 segundos inspirando, e daí conta 8 segundos retendo, 8 segundos exalando, 8 segundos, né, retendo com o pulmão vazio, aí inspira 8, segura 8, exala 8, segura 8, tá? Tenta trabalhar isso. Tem outras e várias técnicas, na verdade, que ia ajudar muito a questão do cigarro. Se isso for pertinente para você, deixa um comentário aqui. Fala, Hari, compartilha uma técnica específica para o cigarro, de pranayama. Eu faço aqui no canal aberto para todo mundo, uma prática completa para fumantes, se você tiver interesse. Só que daí tem que me dizer aqui nos comentários, porque senão eu não vou saber se isso é relevante, tá? Ou deixa aí nos comentários no que você está viciado. Às vezes é pornografia, sei lá, tem tanta coisa, né, que as pessoas são viciadas. Diz aí, talvez alguma coisa eu possa direcionar em algum vídeo aqui que possa te ajudar daí com algum exercício mais específico. Ou se não, se você tem interesse em fazer o processo individual, que eu chamo de yoga terapia, deixa também nos comentários, a gente entra em contato, aí a gente pode marcar uma sessão individual, tá bom? Então, por esse vídeo é isso, espero que tenha sido esclarecedor. Gratidão pela presença e a gente se vê numa próxima. Satnam.